A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 22 e versículo de número 1, que diz assim: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus é um Deus que dá paz por todos os lados. O nosso Deus é um Deus que traz descanso para a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, vivemos cercados de tantas batalhas, de tantas guerras espirituais, de tantos levantes, que pensamos muitas vezes, meu irmão e minha irmã, que nunca vai haver tempos de paz, que nunca vai haver tempos de descanso, que os nossos inimigos nunca vão parar de nos perseguir. Talvez você está nessa fase, achando que os inimigos nunca vão te deixar em paz. Você diz: meu Deus, eu não sei o que é ter paz. É um que se levanta contra mim aqui, é outro que fala mal de mim ali. E tem momentos que eu pergunto para o Senhor: Senhor, será que quando isso cessará? Será que um dia isso vai cessar? E Deus está dizendo: tem um momento, meu filho e minha filha, que eu resolvo dar um basta. Tem um momento em que eu resolvo dar descanso. Tem um momento que eu resolvo dar refrigério. Tem um momento que eu resolvo paralisar os inimigos. Quando Deus, ele vê que nós estamos preparados para vivermos os propósitos dele, automaticamente Deus, ele paralisa as guerras que se levantavam contra nós para que a gente viesse a ter maturidade. Todas as batalhas que Davi passou era Deus o preparando para que ele pudesse reinar em Israel com excelência. Todas as batalhas que você tem vivenciado, todas as batalhas que você tem passado ao longo de sua vida, ao longo de sua trajetória com Jesus, é Deus te ensinando a você ser mais forte, a você ser mais perseverante, mais responsável. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Não tenha medo achando que as batalhas nunca findam. Não tenha medo achando que Deus nunca vai paralisar os teus inimigos, porque chega um momento que Deus faz cessar as guerras. Chega um momento em que Deus dá descanso. Nós sabemos que a vida de Davi não foi fácil. Foi uma vida de muitas batalhas. Mas aqui o próprio Davi, ele estava falando ao Senhor as palavras deste cântico, quando o Senhor livrou ele das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul. Aqui eu vejo, irmãos, o quanto Deus foi detalhista no cuidado para com Davi. Declare comigo: eu sirvo a um Deus detalhista que cuida de mim. Eu sirvo a um Deus detalhista e que cuida de mim. Deus não vai permitir batalhas, lutas, guerras. Meu filho e minha filha, assim te diz o Senhor. Que você venha a ser paralisado. Você é filho do rei. Hoje ele fala para você: meu filho. Hoje ele fala para você: minha filha, você tem um pai. Você tem um pai, um Deus poderoso, um Deus que cuida de tudo e que não deixa as provas te sucumbirem, mas as provas é para você aprender com elas. Tudo que Davi enfrentou, tudo que Davi vivenciou era para que Davi pudesse ter experiências com Deus. Era para que Davi pudesse agradecer, sabendo que foi Deus quem o livrou. A Bíblia deixa bem claro que foi o Senhor que livrou Davi das mãos dos inimigos dele. Declare comigo: o meu Deus é quem me livra das mãos dos meus inimigos. O meu Deus é quem me livra das mãos dos meus inimigos. Nós sabemos, irmãos, que nós temos sim inimigos. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, muitas vezes vai usar pessoas. Muitas vezes vai se levantar contra nós, vai querer destruir, vai querer arruinar, vai querer paralisar o projeto que Deus tem na nossa história. Só que eu vou lhe dizer algo: quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se inquietar. Irmã, mas é porque muitos levantes, são muitas palavras contrárias, são muitos inimigos, e tem momentos que eu penso que eu não vou ter um descanso. Tem momentos que eu penso que Deus não vai cessar essas batalhas, mas eu quero lhe dizer que Deus cessa. Mas são muitos inimigos. Pois é, Davi tinha muitos inimigos, não eram poucos não. E a gente sabe que os levantes de Saul contra Davi eram levantes terríveis. Saul estava no encalço mesmo. Davi teve outros inimigos além de Saul, mas Saul foi o inimigo principal de Davi. Você vai observar, irmãos, que Deus,
Ele está aqui, né, mencionando na palavra dele que Davi estava agradecendo a Deus, porque a Bíblia diz que essas palavras aqui foram palavras de Davi, nesse cântico. Ele agradece pelos inimigos, por todos os seus inimigos, e ele especifica, e por Saul, porque Deus livrou ele das mãos dos inimigos e das mãos de Saul. Poderia falar só dos inimigos, mas citou Saul, porque Saul era o inimigo número 1 de Davi. Era aquele que tinha sede da vida de Davi. Era aquele que queria matar e destruir Davi para que o propósito de Deus não se cumpra. Todo cristão, irmãos, passa por momentos em que Saul persegue. Tem um inimigo que quer, muitas vezes, com sede, paralisar os planos de Deus na nossa vida. O inimigo vai usar pessoas como Saul. Ele foi usado para perseguir a Davi. Você pode ter muitos inimigos, mas tem alguém que parece que nunca vai ser vencido, não é verdade? Muitas vezes aparece no nosso caminho um Saul. Alguém que nos persegue, que muitas vezes olhamos e pensamos: Deus, será que eu vou ter êxito? Chegou um momento, irmãos, na história de Davi em que Davi cansou. E tem momentos que a gente cansa. Quando estava próximo da morte de Saul, a Bíblia diz que Davi, ele foi se esconder, ele foi para outro lugar. Davi não ficou ali no mesmo território, no mesmo lugar que Saul. Davi já estava cansado. E tem pessoas aqui que já estão cansadas, já estão exaustas. E você tem dito para Deus: Deus, eu já lutei, eu já orei, eu já jejuei, mas agora eu já não tenho mais força. Muitos são os inimigos que me cercam, e parece que esse inimigo, esta pessoa que está sendo usada pelo inimigo da minha alma, ela parece que tem sugado as minhas forças. Ele parece que tem sugado a minha fé muitas vezes, porque quando, irmãos, estamos em batalhas constantes, muitas vezes sentimos parecendo que a nossa fé está desfalecendo, porque diariamente você luta contra aquilo. Uma fase na vida de Davi foi assim, irmãos. Diariamente ele lutava para sobreviver, porque Saul se levantava contra ele, porque Saul vinha para destruí-lo e tinha raiva, tinha ódio e queria pegar Davi de qualquer jeito, e Davi não tinha muita paz. Aí tem muita gente que diz assim: Deus, se esse propósito é do Senhor, por que eu não tenho paz? E eu vou lhe dizer algo: tem momentos de batalhas, mas também tem momentos de paz. Foi isso que Deus, ele me trouxe aqui para lhe dizer. Saul, ele perseguiu a Davi, e Davi ficou muitas vezes angustiado. Davi ficou muitas vezes ali em guerras, precisando fugir, precisando vencer, aflito. Só que chegou um momento, irmãos, em que Saul saiu do caminho de Davi. Chegou um momento em que Deus deu descanso. Chegou um momento em que o nosso Deus, ele tirou a instabilidade do reino de Israel, tirou tudo aquilo que ameaçava o reino de ser tomado das mãos de Davi e entregou para a mão de Davi. E assim, meu irmão e minha irmã, que Deus vai fazer contigo. É por isso que você não pode desistir. Davi foi perseverante nas batalhas. Davi foi perseverante nas perseguições. Declare comigo: eu vou ser perseverante nas batalhas e Deus vai me dar vitória. Eu vou ser perseverante nas batalhas e Deus vai me dar vitória. Você vai observar isso aqui de maneira clara, que Deus, ele deu descanso a Davi. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Deus dá descanso aos seus filhos. A vida do cristão e da cristã não é somente de perseguição, de luta o tempo inteiro. Se você ler o Novo Testamento, a história de Jesus Cristo, do nosso Senhor, você vai observar que Jesus, ele passou por momentos de perseguição, mas houve também momentos de paz na vida de Jesus. Jesus, ele cresceu em paz em Nazaré. Não há relatos bíblicos de que houve perseguição depois da perseguição ali de Herodes, quando Jesus ainda era bebê. A Bíblia diz que depois disso, Jesus foi para Nazaré com a sua família e ali ele cresceu, irmãos, cresceu, se fortaleceu e Deus estava com ele. Então nós observamos que houve períodos de paz na vida de Jesus. Jesus não viveu a vida toda em tribulação, e tem muita gente que fica com a ideia errada, meus irmãos, de que o cristão tem que sofrer a vida inteira. Isso não é Bíblia, isso está fora da Bíblia. Nós passaremos por aflições, nós passaremos por dificuldades. É claro, o evangelho não é somente, meu irmão e minha irmã, leite e mel. O evangelho não é somente coisas boas, tem também suas lutas, perseguições, adversidades, mas são fases que é pra gente aprender e passar por ela. Cristão não fica na perseguição a vida inteira, irmãos. Aprenda isso de uma vez por todas. Tem tempos, tem fases. Se você ler sobre grandes homens de Deus, você vai observar que houve fases na vida deles. Mas não era todos os dias uma perseguição, todos os dias alguém querendo pegar. Não era, irmãos, porque ninguém suporta. Deus conhece a nossa estrutura. Você vai observar que chegou um tempo em que Deus deu paz a Davi. Eu quero lhe dizer que Deus vai trazer paz para você. Declare comigo: meu Deus é Deus de paz.
O meu Deus é Deus de paz. Deus é um Deus, irmãos, que olha só, ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Deus está fazendo guerra cessar. E ele manda dizer mais, são guerras antigas. Arabaia cantorai. Guerras que pareciam que você nunca ia vencer. Quem olhava para Davi e para Saul pensava, certamente Saul vai ganhar, porque Saul tem exército, porque Saul é o rei. Saul tinha coroa, mas não tinha presença, meu irmão e minha irmã. E Davi tinha a presença de Deus constantemente com ele. Davi tinha a unção do Senhor. Eu não estou falando somente sobre a promessa da coroa, mas eu estou falando sobre o Espírito do Senhor que se apossou de Davi. Você tem Deus na sua vida, você tem Jesus na sua história, e é por isso que você está de pé. É por isso que os seus inimigos não conseguiram ter êxito contra você. É por isso que inúmeras vezes o laço quebrou e você escapou, e tem inimigos seus que ficam sem entender. Com certeza, quando Saul olhava para Davi, ele ficava irado. Por quê? Porque ele não conseguia tocar em Davi. Ele não conseguia fazer o mal. Deus livrou não somente dos inimigos, mas livrou especificamente de Saul, que era um inimigo específico, irmãos. Era um inimigo que parecia que nunca ia ser vencido. Talvez na sua vida tenha um Saul, tem uma pessoa que lhe persegue há anos, há meses, há tempos, e você diz, Deus, eu não aguento mais, e Deus está dizendo, eu estou perto de cessar esta guerra e te dar paz. Se a gente lê a história de Davi, os outros inimigos que se levantavam contra Davi eram fichinha do lado de Saul. Porque Saul era terrível, irmãos. O ódio que Saul tinha de Davi era muito grande, porque era uma mistura de ódio, de inveja. E eu vou lhe dizer, tem pessoas que são terríveis, que elas deixam o inimigo minar a mente delas. Tem pessoas que deixam o inimigo minar o coração delas contra você de maneira terrível. E Deus está dizendo, eu vou cessar as guerras. Eu vou trazer paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você precisa entender que Deus tem pensamentos de paz para você. Não fique incutindo na sua mente que você não vai suportar. Só não ceda. Não ceda de jeito nenhum. Mas não fique incutindo na sua mente que você não vai suportar, que o teu inimigo é mais forte, que parece que Deus não está lhe vendo. Pare com isso, minha irmã. Pare com isso, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o momento certo de agir. Deus sabe o momento certo de trabalhar. Deus sabe o momento certo de operar milagre e de fazer o impossível acontecer e o nome dele ser glorificado. Só que nós precisamos entender que Deus tem um tempo determinado para tudo. Deus tem um propósito, meu irmão e minha irmã, para tudo que tem te acontecido. Davi aprendeu muitas coisas com a perseguição de Saul. Você tem aprendido muita coisa. Deus está permitindo, meu irmão e minha irmã, na sua vida as lutas e dificuldades, para que você entenda que Deus, ele sempre teve o controle de tudo e que os seus inimigos não podem dar a última palavra na sua vida. Davi pôde compreender, irmãos, que foi Deus que deu vitória a ele. Que você compreenda que Deus é um Deus que paralisa, irmãos. Deus é tão perfeito que ele pega o mal pela raiz e ele arranca. Ele arranca, irmãos, para nunca mais enramar. Ele arranca para nunca mais se levantar. Ele arranca para nunca mais ter êxito contra ti. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é grande, ele é poderoso, ele não perde batalha e ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. Confie no Senhor. Confie de todo o seu coração que da mesma forma que Deus deu descanso para Davi, da mesma forma que o Senhor deu para ele, irmãos, paz. O Senhor tem paz para a sua vida. Deus livrou a Davi das mãos dos inimigos e das mãos de Saul. Deus livrou de uma forma, irmãos, coletiva. Deus, ele não livrou somente Davi das mãos de Saul, mas Deus livrou Davi de todos os inimigos. E é assim que Deus vai fazer contigo. Deus vai te livrar das mãos dos seus inimigos. Ele vai te dar descanso, vai te dar paz e você vai lembrar. Você vai dizer assim, eu não temo mais a ninguém, porque um dia
Houve inimigos que se levantaram contra mim. Um dia houve pessoas que tramaram contra mim, mas o meu Deus me livrou. Mas o meu Deus me guardou, me protegeu, e eu lembro que Deus paralisou os meus adversários. Então, quando vier lutas, porque assim, no mundo nós teremos aflições, quando vier lutas e dificuldades na sua vida, você vai lembrar dessa experiência e você vai dizer, isso aqui, não, isso aqui meu Deus vai lançar por terra. Isso aqui o meu Deus vai desfazer, porque um dia eu passei por uma batalha pior. Então, pessoas aqui que estão sendo perseguidas, como Davi foi perseguido por Saul, e parece que as guerras não findam, e parece que os inimigos eles vão ter êxito, parece que Deus não está te vendo. Pois é, Deus está lhe dando experiências. Experiências para quê? Para quando você viver outras batalhas, você lembrar, Deus me fez vencer aquela batalha. Quem é esse levante contra mim, esse gigante, esse urso, esse leão? Quem é essa pessoa que está se levantando contra? O meu Deus já me deu vitória sobre coisas maiores. Você vai observar que a vida de Davi era uma vida de muita experiência com Deus. Deus já havia dado vitória a ele com o urso, com o leão. Deus já havia feito ele derrubar Golias, que foi o gigante, e ele sabia que Deus ia dar vitória para ele. E Deus deu, e Deus também tirou Saul e os inimigos de Davi. Deus está lhe dando experiências. Declare comigo, meu Deus está me dando experiências como ele deu a Davi. O meu Deus está me dando experiências como ele deu a Davi. Porque sem experiências, irmãos, não tem como a gente confiar no Senhor. Tá entendendo? Não tem como a gente colocar a confiança inteiramente nele. Então nós precisamos viver experiências com Deus para que a gente possa confiar mais. Toda a experiência que você está vivendo é para que você confie mais. É para que você tenha mais fé. É para que você seja uma pessoa que saiba em quem você tem crido. Que saiba em quem você tem confiado. Que saiba em quem Harabaia Cantorasturianda você tem colocado a sua fé. Você tem colocado a fé em um Deus poderoso, em um Deus grande que te vê e que te dá descanso dos teus adversários. Está chegando tempo de descanso? Está chegando tempo de paz segundo a palavra do Senhor para você. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para as nossas vidas. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que tem pensamentos de paz e não de mal para mim. Eu sirvo a um Deus que tem pensamentos de paz e não de mal para mim. Não pense você que Deus ele quer ver você a vida toda na tribulação, no deserto, no vale. Não. Deus ele te permite passar por fases para você aprender. Quem mora em deserto, irmãos, quem vive a vida inteira de perseguição, de luta, de dificuldade, o dia todos os dias, é sinal de que tem que aprender algo e não está se deixando aprender, não está se deixando ser moldado. Todas as vezes que os filhos de Israel, eles endureciam a cerviz, Deus permitia que inimigo se levantasse, que inimigo fizesse mal contra eles, mas a partir do momento que o povo se voltava a buscar ao Senhor, a partir do momento que o povo se voltava a Deus, a partir do momento que o povo se voltava ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel, ao Deus que eles nunca deveriam ter saído da presença dele de maneira assim que, apostatando a fé como muitos faziam, começavam a adorar deuses, porque os israelitas chegou a uma fase que eles adoravam deuses. E a Bíblia diz que o nosso Deus fez o quê? O nosso Deus permitia que os inimigos afligissem. Mas quando o povo se voltava para Deus, lançava fora os ídolos, fazia a vontade de Deus, automaticamente Deus voltava ali e dava vitória ao seu povo. Deus automaticamente trazia liberdade, libertação para o seu povo. Então Deus tem libertação para você. Deus, meu irmão e minha irmã, quis te ensinar com essas fases, mas a fase ruim não é para a vida inteira, é para aprendizado. Se a gente se voltar para o Senhor nos socorre. Como diz a palavra, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem pensamentos de paz para o seu povo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, te agradecer, Pai, pelos tempos de paz, de descanso, de refrigério, meu Deus, que o Senhor preparou para as nossas vidas, Deus. Ah, Senhor, obrigada, porque o Senhor é bom, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor, nos mínimos detalhes, Pai. É o Senhor que nos dá vitória, Pai, contra os nossos inimigos, porque o Senhor sabe quem tem se levantado contra nós, Pai.
O Senhor sabe quem são aqueles que parecem ter êxito, meu Pai, mas eles não vão ter. Porque Tu és um Deus que dará a última palavra, foi o Senhor. Quem deu a última palavra na história é de Davi. E eu creio, meu Pai, que o Senhor vai dar a última palavra na história dos Teus filhos. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor vai trazer paz, que o Senhor vai trazer alegria, que o Senhor vai trazer descanso, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus amado, é quem vai paralisar esse adversário. É o Senhor quem vai paralisar, meu Pai amado, esta pessoa que está sendo influenciada pelo inimigo. Essa pessoa que está sendo setada para perseguir o meu irmão e minha irmã. O Senhor mesmo é quem vai paralisar a tua forma e vai dar vitória aos teus filhos, porque Tu és um Deus de vitória. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu te peço também, meu Pai, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, guia na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, da testemunha, Senhor, para o teu povo contar para a honra e glória do teu nome, Senhor, que os teus filhos entendam que o Senhor tem pensamentos de paz, que o Senhor tem descanso para eles, que da mesma forma que o Senhor foi detalhista, Pai, na história de Davi, e o Senhor deu descanso para ele, Pai, dos inimigos dele de Saul, o Senhor vai paralisar, porque o Senhor conhece quem são os nossos inimigos. O Senhor sabe quem são aqueles que têm se levantado contra os teus projetos na nossa vida, e nós entregamos cada um deles nas tuas mãos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Davi estava aqui agradecendo a Deus, porque Deus o livrou das mãos de seus inimigos e de Saul, Deus vai fazer contigo a mesma coisa. Você vai poder agradecer, porque Deus, Ele diz para você através dessa palavra que Ele tem pensamentos de paz para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.